crente, ele diz, crê na Bíblia. Mas se ele crê na Bíblia realmente, naquilo que está escrito, que é a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, e é a pura verdade, 100% verdade, foi escrita por homens, mas inspirada divinamente, como a Bíblia diz. Escrita pelos apóstolos que estiveram com Cristo e pelos profetas que deixaram escrito e os escribas escreveram. E foi formado este livro que conta a história de uma nação. É um livro de história, mas é toda a verdade. E o crente, o gentil, ele diz crer na palavra. Tudo que está escrito. Mas em qual passagem bíblica que ele tira base para a salvação? Porque são várias passagens, uma diferente da outra. Mas ele diz ser salvo pela graça. Porque assim, uma das passagens bíblicas diz: pela graça sois salvos, através da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em outra passagem, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então são duas passagens diferentes, uma da outra. No livro de Tiago, o apóstolo de Jesus Cristo, irmão de Jesus Cristo, ele escreve às 12 tribos de Israel a respeito da salvação. Que a fé sem as obras não salva. A fé somente não pode salvar. Ele diz: mostra-me a tua fé, que eu mostro a minha fé pelas obras. Então, duas passagens diferentes. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, e muitas outras dos evangelhos do reino e de Tiago, contra uma da graça, o apóstolo da graça, aquele que não esteve com Cristo no ministério de Cristo, mas foi transformado na estrada de Damasco para levar a graça aos gentios, o nome de Cristo aos gentios e ao povo de Israel. Levar a graça. E por fazer isto, por levar a graça, ele ia contra a lei. Por isso, o seu povo judeu, ele que era querido entre o seu povo, passou a ser perseguido por eles. Porque ele anunciava a graça sem as obras. Porque eles tinham as obras da lei, as obras que Deus deu a eles, as leis de Moisés, e eles eram abençoados e amaldiçoados por isso, com base nas leis de Deus. E todo aquele que vinha contra o ensinamento das leis de Moisés tinha que ser punido. E Paulo, apóstolo Paulo, anunciava a graça
sem as obras. Então por isso ele foi decapitado. Mas em qual passagens dessa o crente hoje, o gentil, ele acredita? Em todas. Ele acredita em todas, porque a Bíblia toda é uma verdade. Mas nem toda a verdade é para hoje. Nem toda a Bíblia ela é cumprida hoje. Ela foi cumprida, o Antigo Testamento, antes, na cruz. O Novo Testamento, a graça foi cumprida na cruz. Mas o Apocalipse de João já está determinado, mas vai ser cumprido ainda. Então o cristianismo, o crente, o gentil, ele diz, salvo pela graça, sou salvo pela graça. E ao mesmo tempo ele diz, o homem tem que crer. Segundo João 3,16. Se não crer, ele não será salvo. Com base nos evangelhos do reino. Por isso o crente hoje, ele não tem certeza naquilo que ele crê. Ele está dentro de uma denominação porque ele acompanha, segue tudo aquilo que o líder diz. Ele não consegue abrir a mente para entender a Bíblia por ele próprio. Porque se ele diz alguma coisa, o líder, ele diz, não, aqui está escrito assim. Eles têm a base dos evangelhos do reino, que é, já diz, do reino. O reino dos céus na terra, que não chegou ainda, vai chegar na segunda vinda de Cristo. E eles já colocam para hoje. Aqui está escrito assim, todo aquele que nele crê. Então você precisa crer. Está escrito assim. Mas a pessoa, o liderado, o líder diz assim, e o liderado, não sei por qual razão, ele tem a mente fechada para entender o que é antes da cruz e depois da cruz. A lei durou até Cristo. Depois de Cristo, a graça sobre todos. Graça é graça. Mas é impossível para o crente, ele não admite de maneira nenhuma que uma pessoa do mundo, uma pessoa qualquer, que nunca entrou, nem passou na porta de uma denominação, seja salvo. De maneira nenhuma, porque ele diz, não, eu faço de tudo, eu não peco, segundo ele, né? Eu não peco. E aquele lá que vive no pecado, faz de tudo aquilo que dá na cabeça, a tudo aquilo que tem vontade, desejo. E eu que fujo de todas as concupiscências da carne, vamos estar no mesmo lugar? Porque ele não entende a Bíblia. Os evangelhos do reino são tudo baseado em obras. E Cristo fala na passagem da diversas horas de trabalho. Ele lê, medita, mas não entende as diversas horas de trabalho. Não é por muito fazer que é salvo. Aquele que chegou por último, não fez nada. Na última hora, só foi pegar o pagamento. E aquele que trabalhou desde a primeira hora, cansado, quando ele viu que o último recebeu um dinheiro,
Ele imaginou, nós vamos receber muito mais, nós estamos aqui o dia todo. Aí ele viu que ele recebeu mesmo a porção do que o que entrou por último, ele não gostou. Não é justo. E o dono da vinha disse, mas por quê? Eu tratei com você por um dinheiro. Aqui está o seu dinheiro. O que eu tratei com você. Agora, se eu quero dar a ele o mesmo que eu dei a você, eu sou mau aos seus olhos? Ou não posso eu fazer daquilo que é meu o que eu quero? Aqui está, o que é teu, pega, vai embora. Então essa é a graça de Deus, que é Cristo. Cristo veio para todos, não só para aqueles que o recebem, para aqueles que não o recebem também. Isso é graça, que o crente, o gentio, não entende. Ele só entende que ele faz e condena aquele que não faz, dizendo que ele vai passar toda a eternidade no inferno. Mas eu até entendo que ele age assim, porque se o líder é um cego, vai esperar o quê? Como Cristo diz, cego guiando cego, cai os dois no mesmo buraco. Não sou eu que digo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o crente, ele não consegue entender de que maneira ele é salvo, 100% salvo. Ele entende, eu sou salvo pela graça, por aquilo que Cristo fez, mas a Bíblia dá suporte para mais coisas que você tem que fazer. Anula a graça, né? O que Paulo escreve. Se for por obras, já não é graça. Essa é a maravilhosa graça de Deus, que enviou o seu único amado Filho para morrer pelos pecados do mundo. Acabou. Acabou. O crente, ele acha que ele vai para o céu, que ele é salvo. Ele é salvo pelas obras. A Bíblia não diz que ele é salvo, que ele vai para o céu. Cristo, na cruz, aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Já não existe morte eterna. Então todo ser humano ressuscitará ao som da última trombeta. Cristo livrou o homem da morte, não do pecado, mas da morte. Porque se tivesse livrado nós do pecado, não morreríamos. A eternidade seria aqui, neste corpo corrupto. Envelheceria até não sei quando, até virar pó, mas vivo. Porque a eternidade, as coisas não podem mudar, né? Mas esse corpo corrupto tem que descer ao pó da terra para ressuscitar incorruptível. Incorruptível. O pecado já não existe. A condenação que se refere aos evangelhos do reino são condenação por obras. Porque a condenação pelo pecado foi colocada em Cristo na cruz. O homem segue a sua jornada, aquele que
sabe aproveitar do cristianismo para sobreviver disso. Construir império. Aquilo que veio ao mundo de graça, pela graça e de graça, como Cristo mesmo disse, de graça recebei, de graça dai. Mas para salvar almas custa muito, dá trabalho, então precisa ganhar. Porque Paulo escreve, todo obreiro é digno do seu salário. Bastou escrever isso, pronto. Não, Paulo escreveu isso. Só que o apóstolo Paulo, ele diz o que é ser digno do seu salário. A comida e a vestimenta. Só isso. O suficiente. Agora, para o líder, o suficiente nunca é suficiente. Tem um avião? Não, não é. Quero mais um. E assim vai. Mas não tem como a gente falar do cristianismo sem colocar os pontos errados, né? Porque o evangelho, a graça que deveria ser anunciado de graça, simplesmente está salvo pelo que Cristo fez. Se você crer, você será abençoado. Mas vai ressuscitar no último dia, independente de crença. É o que a Bíblia diz. Não, medo. A cruz de Cristo Cristo trouxe a graça ao mundo e o cristianismo traz o pavor pela cruz. A condenação pela cruz, porque antes da cruz não havia condenação. Antes da cruz era só lei para o povo judeu. Agora, depois da cruz, a graça sobre todo mundo, eles trazem o pânico sobre todo mundo. E só é, segundo eles, só é considerado salvo se você fizer todo o requisito que eles te dão. Cumprir tudo aquilo. Não basta crer. Eu creio, então vai embora para casa, continua a tua vida, você está salvo. Não é só isso. Mas isso é a porção que Deus dá a cada um de nós. E cada um usa de acordo com a sua capacidade. Uns têm a capacidade de crer na graça somente e outros de ganhar a vida pela graça.